Bom dia, shalom a todos. Estamos sendo despertados mais um dia pelo Pai e sejam todos bem-vindos a essa manhã, a esse dia maravilhoso, cheio de oportunidades e de desafios. Mas sabemos que desafios são só níveis que nós precisamos alcançar debaixo da sabedoria do Pai. Amém? Nós queremos orar nesse momento, queremos nos conectar agora com a nossa fonte, que é o nosso Pai amado, e que Ele venha despertar em nós os dons, venha despertar em nós os talentos, a sabedoria, a capacidade para o dia de hoje, no nome do Senhor Jesus. Amém? Pai, eu quero te louvar e agradecer o teu santo nome, te dou toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nos conectamos contigo, te damos todo o louvor, Pai, e consagramos esse momento ao Senhor. Abra o nosso entendimento, nos dê a sabedoria, o discernimento para tudo aquilo que nós precisamos fazer no dia de hoje. Nos dê a coragem, a ousadia, a intrepidez, a resiliência no nome do Senhor Jesus. Manifesta a tua glória em nós e através de nós. E que hoje, que estamos sendo despertados pelo Senhor, sejamos ativados e desenvolvidos na identidade e no propósito, para que possamos cumprir e assim o teu nome seja exaltado. Que todos conheçam a tua glória, conheçam o teu nome. Nós, como teus filhos, queremos apresentar o Senhor, nosso Pai, para todas as outras pessoas. Nos ajude nesse momento, nos ajude nessa jornada, no nome de Jesus. E desde já te damos louvor pelo dia de hoje, em nome de Cristo. Amém e amém. Amém, amados? Sejam todos bem-vindos. Esqueça aí esteja compartilhando com as pessoas, tá bom? Essa live, compartilhe com as pessoas, se inscreva no canal, nos ajude a levar essa mensagem, levar esse despertar do Pai para muito mais pessoas. Você deve conhecer alguém que precisa dessa palavra que se você está nos acompanhando todos esses dias, é porque você está gostando, isso quer dizer que está te edificando, ok? Então, você pode levar para alguém. Você deve conhecer pelo menos mais uma pessoa que também precisa dessa mensagem, precisa dessa porção todos os dias, para que ele possa também ser ativado, para que ele também possa ser desenvolvido numa vida com Deus. Tá bom? Então eu conto com você nessa ajuda aí, no nome do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar sobre um tema chamado vida em abundância. Uma vida abundante. Como que é uma vida abundante? É uma vida do qual você se torna pleno, no qual você tem todos os recursos, você tem consciência desses recursos e você se move por esses recursos. E eu vou falar sobre algumas características aqui, baseado no que está em Mateus capítulo 13, depois você dá uma olhadinha lá, você vai ver a parábola do semeador. Em a parábola do semeador ele vai falar sobre terras, vai falar sobre terrenos. Então é uma analogia, uma comparação que o Senhor está fazendo conosco sobre terra, onde ele veio semear e nós somos essa terra para receber esta semente. Então é sobre isso que eu quero falar hoje, para você entender algumas coisas que são extremamente importantes, que eu tenho colocado em prática na minha vida e tem feito muita diferença. E eu creio também que vai fazer diferença na sua vida. Então, baseado nisso daí, nós vamos entender sobre essa vida abundante, certo? Que o Senhor falou para nós, que daremos frutos 100, 30, 60 por um. Então, nós queremos viver isso, nós queremos frutificar nesse nível que ele falou. Então, como que nós vamos fazer isso? Eu vou dar algumas estratégias para você entender as características que Deus está falando de mim e de você. Uma delas é justamente sobre terra. O que você é? Nós somos terra, estamos sendo comparados, você olhando lá pelo texto, certo? Da parábola do semeador, nós estamos sendo comparados com terra. Ele sendo um semeador, ele vem semear a sua palavra. Então, eu entendo que toda a terra, ela é essencial para a quantidade de semente. Veja muito bem, se você é uma terra pequena, então não é uma questão de quantidade de semente que vai fazer você ter uma vida em abundância, certo? Mas sim a capacidade ou o tamanho do terreno que você é. Eu não estou falando de algo físico, pelo amor de Deus. Eu estou falando de capacidade. Então anote aí, terra é igual a capacidade. Porque quanto maior a terra, maior a capacidade. O que é a capacidade? É a sua habilidade, a sua capacidade de aprender, de desenvolver, de ir lá e colocar em prática, de você aprender algo que está sendo ensinado para você.
Tudo isso é a capacidade de desenvolver algo, tudo isso é a capacidade de você ir lá e executar algo, de você planejar, de você ter uma visão clara, de estabelecer o seu propósito e viver nele, ok? Então, quanto maior a terra, maior é a capacidade, certo? Se maior é a capacidade, maior é a abundância. Então, imagina você ser uma terra de 10 metros quadrados. Imagina só. E Deus, ele tem um caminhão de mais de 1 bilhão de sementes para semear na sua terra. Uma terra de 10 mil metros quadrados não cabe, não vai ter como receber esse 1 bilhão de sementes dentro de você. Então, o que a gente tem que fazer? Porque Deus é uma fonte inesgotável. Mas nós podemos ampliar nossa terra, nós podemos ampliar, sim, a nossa capacidade. Então, terra é capacidade. Então, a riqueza, por exemplo, está no tamanho da terra. Quanto maior a terra, mais semente ela recebe e, com isso, mais frutos ela vai ter e mais retorno também ela vai ter, ok? Então, quando você se desenvolve, quando você cresce a terra, a sua capacidade, você está aumentando também a riqueza. Eu não estou falando só de riqueza financeira, eu estou falando de todos os níveis. Nós chamamos de prosperidade, nós não, a Bíblia chama de prosperidade. Prosperidade é quando você está em constante crescimento, você não estagnou, você não se estabilizou numa posição e vai ficar ali pro resto da vida. Não, você está sempre crescendo, sempre desenvolvendo, sempre indo além, subindo o nível, tendo mais conhecimento, se envolvendo com outras pessoas que vão te levar para outros níveis, que vão te desafiar e vai fazer com que você desenvolva mais e mais e mais dos seus talentos, das suas habilidades, e te deixando mais forte, com mais resiliência. E isso é importante, ok? Para você enfrentar o dia a dia, para que você possa governar o dia a dia. Então, dentro disso, nós vamos falar sobre como medir a terra. Anota aí, como medir a terra. A primeira coisa é tamanho. Como eu estava falando já no começo, a primeira coisa é tamanho. O que é tamanho? Capacidade de receber, capacidade de frutificar. Isso é o tamanho da terra, ok? Segunda coisa é o tipo da terra. Então existe terra preta, terra meia cheia de pedras, como nós vimos ali, pedras com espinhos, terra com espinhos, terra vermelha, terra meio de mangue, tem vários tipos de terra. É claro que dentro do contexto ele vai falar sobre 4 tipos de terra, ok? Mas nós podemos levar esse princípio um pouco mais além. Mas o que isso realmente significa? O que também dentro do contexto ali ele está falando sobre cultura. Então os tipos de terra são as nossas culturas, a nossa cultura. Então o tipo de terra que você a verdade, é a cultura que você tem dentro de você. Então, mediante a isso, você está sendo identificado qual é o teu tipo de terra, quando você sabe qual é a cultura que está dentro de você. Porém, nós precisamos entrar na cultura do reino, nós precisamos entrar na cultura de Deus, porque nós nascemos de novo, nós fomos regenerados, recebemos um novo tipo, um novo espírito, então agora nós nascemos em quê? Em Cristo Jesus. Então a nossa cultura agora é a cultura do céu, a cultura do reino de Deus, ok? Então veja só, você pode se aperfeiçoar, capacidade da terra, tamanho da terra, ok? Você pode ter a cultura, então isso é a questão de tipo de terra. Qual é o tipo de terra que você é? É a cultura que você vive. Terceiro ponto, extremamente importante, sistema de irrigação. Isso aqui é muito interessante quando Deus falou comigo isso sobre sistema de irrigação. O que é sistema de irrigação? Ela é a influência, é o ambiente, as pessoas que você convive, os ambientes que você convive, aonde você foi criado, como você foi educado. Esse é o sistema de irrigação para o tipo de terra que você é. Você se torna aquela terra dentro do sistema de irrigação. Então, por exemplo, tem a irrigação natural, certo? Você olha para uma terra onde ela está localizada em uma geografia que tem muita chuva, por exemplo. Então, a irrigação dela é natural. Mas existem lugares, por exemplo, aqui na minha região, aqui na Itália, não é uma região que chove muito, muito pelo contrário, não chove quase nada. Então, eles precisam fazer um sistema de irrigação artificial, mecânico.
onde eles fazem aqueduto, faz um monte de situações para que a água chegue até as plantações aqui. Então, por onde você passar aqui na minha região, aqui você vai ver água para tudo que é lado. Porém, são eles trazendo a água, eles fazendo com que haja irrigação ali naquele plantio, ok? Então, o que isso quer dizer? Nós temos a irrigação natural, que é quando você nasce já num ambiente onde a atmosfera é de Deus, onde você tem ensinamento da palavra, onde você tem ensinamento de princípios, isso é irrigação natural, onde sempre está chovendo na sua horta, sempre está chovendo na sua terra. Então você está sendo irrigado naturalmente, você então não precisa de outros lugares para irrigar você, ok? Mas tem pessoas que não nasceu nessa situação. Por exemplo, eu não nasci nessa situação. Então eu precisei arrumar formas de irrigação artificiais, ou seja, mecânicas. Então eu tive que buscar pessoas, eu tive que andar com pessoas, eu tive que mudar de ambientes, eu tive que mudar de cidade, tive que mudar de casa, tive que mudar de muitas coisas. E essas mudanças de ambientes, de casa, de situações, de trabalho, de profissão e tudo mais, tudo isso era eu montando um sistema de irrigação para que eu fosse irrigado, para que eu pudesse frutificar. Muitas pessoas não conseguem ver resultados na sua vida porque não conseguem entender o tipo de terra que você é. Quando a parábola está falando ali que todas as terras são semeadas e cada um tem uma característica, mas no Senhor nós podemos dar frutos. Ele nos transforma em uma terra onde podemos dar fruto 30, 60 e 100 por um. E essa é a mensagem de hoje. Essa é a mensagem de hoje. Então, dentro disso, uma vida abundante, nós precisamos entender que nós somos terra, e essa terra ela tem tamanho. Quanto maior esse tamanho de terra, maior eu posso ser semeado e também frutificado. Ou seja, quanto mais semente eu recebo, mais frutos eu posso dar. Então, se você quer ter uma vida abundante, você precisa receber o máximo de semente. O que são sementes? Apóstolo, o que é semente? Sementes são ideias, são pensamentos, são palavras de sabedoria, de discernimento, pessoas que vão trazer uma mensagem para você. Como você está recebendo agora? Você está recebendo agora sementes. Você está recebendo semente. Esse ambiente que nós estamos criando aqui, despertados pelo Pai, é também um sistema de irrigação, mas também é uma cultura que nós estamos estabelecendo aqui. Então nós estamos trabalhando literalmente esses 3 princípios da terra. Tamanho da terra, tipo da terra e como ela é irrigada, qual é o sistema de irrigação dela. Então nós estamos aqui falando sobre aumentando a nossa capacidade de receber semente, nós estamos nos desenvolvendo, ok? Segundo ponto, nós estamos pegando a nossa cultura, nascendo de novo e estamos voltando à nossa terra está tendo um tipo preparado para receber essas sementes e frutificar. Mas tem um terceiro ponto, eu preciso montar um sistema de irrigação. O sistema de irrigação envolve o local, pessoas com qual eu me envolvo. E isso vai irrigar a minha terra. E aí, automaticamente, a semente que foi semeada em mim, eu ampliei a minha capacidade, então eu posso receber mais sementes, eu vou frutificar mais, eu vou ser irrigado e eu vou ter, então, uma vida em abundância. Isso nas 3 esferas, tanto no espírito, como na alma, como no corpo. Você pode ser irrigado, você pode ser desenvolvido, você pode ser ativado no nome de Jesus. Quando você entender isso, quando você receber isso no teu espírito, você vai falar, meu Deus do céu, com quem eu estou andando? Qual o ambiente? Que tipo de terra eu sou? Eu sou uma terra com pedras, onde é difícil o plantio, eu sou uma terra com lama, ou seja, eu sou tipo um mangue, só algumas espécies, algumas coisas que eu consigo frutificar, eu sou uma terra seca, eu sou uma terra vermelha, eu sou uma terra preta, eu sou uma terra meio porosa, que tipo de terra eu sou? Mas, Senhor, Tu podes mudar a minha essência, pode mudar a minha cultura, certo? Em Cristo nós podemos mudar a nossa cultura. E aí nós temos então o sistema de irrigação que nós já estamos mudando também o nosso tipo de terra, que é a nossa cultura, e estamos ampliando a nossa capacidade de receber sementes. Meu amado,
Quando eu comecei a fazer isso, eu estava num momento tão desesperado que eu via que a minha vida não tinha mais para onde ir, certo? Eu não conseguia enxergar mais isso. E tudo por causa desses 3 princípios que eu vivia. Eu vivia com a minha capacidade, ao invés de ampliar, eu não tinha mais como ampliar, eu não sabia como fazer isso. Eu estava dentro de uma cultura totalmente fora de Deus, ok? E eu também, meu sistema de irrigação, ou seja, o ambiente que eu trabalhava, o ambiente que eu vivia, também não era favorável ao meu desenvolvimento. A maioria das pessoas, elas não estão em ambientes favoráveis. A maioria das pessoas não receberam a educação que faz com que elas prosperem em todos os níveis. Eu não estou falando só financeiramente. Eu estou falando da sua saúde espiritual, da sua saúde emocional, da sua saúde física. Por exemplo, a alimentação é extremamente importante para que você tenha saúde na sua alma. E por quê? Você pode ser a pessoa mais espiritual do mundo. Você pode ser a pessoa mais espiritual do mundo. Você pode ser a pessoa que tem mais discernimento espiritual. Mas se o teu corpo estiver debilitado, aquilo que o teu espírito quiser fazer, não vai ter o corpo para levar. Porque é o teu corpo que leva você aonde o teu espírito está querendo ir. Aquilo que você precisa cumprir, as ideias que você vai ter, o seu corpo que te leva para esses lugares. Então você precisa cuidar do seu corpo de uma forma tal, e o corpo, a mensagem do corpo, ela é tão espiritual como qualquer um dos dons que o apóstolo Paulo falou à igreja de Coríntios. Então, nós precisamos cuidar, nós precisamos ter essa sabedoria, esse discernimento, como também das minhas emoções e da minha vida espiritual. Tudo isso são princípios para que você possa viver uma vida abundante. Que tipo de terra você é? Qual é o tipo de cultura? E qual é o tipo de sistema de irrigação que você tem perto de você? Talvez você hoje está se sentindo seco. Talvez não tenha nenhum sistema de irrigação. Na verdade, a maioria das pessoas que estão ao seu redor não tem água nem para elas. Ou seja, é como se fosse aquele aqueduto que está vazio, que está seco. Então tem muitas coisas passando, aquele rio que já secou. Mas você pode mudar de lugar, você pode mudar de pessoas, você pode. Hoje a própria tecnologia nos ajuda a isso. Você hoje está tendo acesso a mim, talvez você nem me conheceu pessoalmente, você está me conhecendo pela internet. Então, ou seja, a tecnologia está te ajudando a você encontrar pessoas que podem te ajudar a novamente ser irrigado, ser nutrido e você voltar a ter vida. Uma terra realmente bem irrigada, ela frutifica. Onde você vai ampliar o seu conhecimento, você vai ampliar a sua capacidade e aí você vai poder frutificar muito mais, certo? Então, quando você recebe a mensagem do Senhor, você está com Ele ali, não numa questão de religião, não é isso, é uma coisa pessoal, é relacionamento. Ele vai fazer com que você seja ampliado na sua capacidade, ele vai fazer a transformação da sua cultura, que é o seu tipo de terra, e ele vai trazer o sistema de irrigação que vai gerar e vai fazer germinar as sementes, a fonte inesgotável de semente que ele tem para derramar sobre você, para semear sobre você. Então, esse ano ainda você começa a dar frutos 30, 60 e 100 por um. Então, que você esteja sempre conosco. Venha, nos acompanhe, se inscreva no canal, nos ajude a compartilhar isso daí também. Nos ajude a compartilhar essa mensagem. Nos ajude a compartilhar para o máximo de pessoas. Acione aí o sininho aí para que você possa ser notificado e esteja com a gente. Tá certo? Fale com outras pessoas. Daquilo que você está recebendo, transborde. Transborde. Muitas das vezes a gente fica esperando muitas coisas, mas não. Já dê os primeiros frutos, alimente alguém. Alimente alguém. Quanto mais você semear, mais você vai ser frutificado. Porque uma semente que é semeada em você gera vários frutos. E em cada fruto tem várias sementes. Então é um nível de multiplicação muito grande. Muito grande. Então você, como um fruto também, você pode pegar esse fruto, você tem sementes e semeie na vida de outras pessoas também no nome de Jesus. Mas hoje eu quero que você pare e pense comigo, tá bom? Por isso eu peço que você feche seus olhos nesse momento, respire fundo e se veja agora um ambiente
vejam os seus resultados. Talvez você não vê que o seu nível de capacidade não é tão grande. Talvez é assim que você se veja. Talvez você não se ache tão esperto, não se vê tão inteligente. Mas, amados, isso tudo é do ambiente que a gente convive. Se a gente não está em lugares que nos desafiam, lugares que nos desenvolvem, lugares que nos treinam, que faz com que a gente possa desenvolver aquilo que está dentro de nós, mas está tão lá dentro, tão obscuro lá dentro, está tão guardadinho, que a gente não tem nem consciência de tantas coisas, de um potencial ilimitado que nós temos dentro de nós. Hoje eu quero que você se veja dessa forma. Você tem um potencial ilimitado, porque você é filho de Deus, você é o filho do Criador dos céus e da terra, do Deus Todo-Poderoso. Você não é filho de um Deus, de uma religião. Você é filho de um Deus, Criador dos céus e da terra, que vai muito além de qualquer religião ou qualquer sistema que o homem possa montar. Não. Ele veio estabelecer uma cultura, ele veio estabelecer um reino, e ele colocou eu e você, seus filhos, para governar nessa terra. Ele nos deu sabedoria, nos deu discernimento, autoridade, ousadia, poder para governar sobre todas as coisas. E é isso que ele quer que você faça. Essa é a vontade boa, perfeita e agradável dele. Você precisa viver essa vida. E eu sei que você quer isso. E eu estou te dando algumas dicas, estou te dando algumas porções todos os dias para que você possa viver essa vida. Uma vida em abundância, do qual você vai ter mais consciência dos recursos que estão dentro de você. Qual é o tipo de terra que você é? O Senhor, independente do tipo de terra, você pode frutificar. Ou você vai ser transformado para um outro tipo de terra, onde você vai ter também um sistema de irrigação poderosíssimo. Mas você precisa identificar se agora, nesse momento, qual tem sido o seu sistema de irrigação. Isso é muito importante. Não é simplesmente receber a semente. Não é somente receber uma palavra. Não é somente receber uma ideia, um pensamento. Mas precisa de um sistema de irrigação para que essa semente seja germinada e aí ela possa brotar. Porque quando nós temos uma palavra, uma semente, nós estamos em ambientes que são sistemas de irrigação, estamos ao lado, estamos sendo cercados por pessoas que não têm palavra de bênção, não vibram conosco, que realmente não vibram nem com a sua própria vida, e não por maldade, mas porque elas mesmas não estão felizes com a sua própria vida. Nós acabamos moldando a nossa vida por esse ambiente. Por isso é necessário, muitas das vezes, a gente se mudar. Se mudar. E muitas das vezes a mudança pode até não ser geograficamente, como foi o que aconteceu comigo. No primeiro momento eu não tinha como mudar geograficamente, mas eu mudei a minha postura. Ao invés de eu ficar mais exposto a essas pessoas, eu me fechei mais, eu entrei mais para o meu quarto para viver um ambiente eu e Deus, eu e meu Pai, para que a partir daquele momento eu começasse a mudar o meu interior, e aí sim eu fui para fora e eu comecei a fazer a diferença e também comecei a conhecer outras pessoas. Isso foi crescendo, foi crescendo e foi crescendo. Até que depois eu mudei de casa, mudei de cidade, mudei até agora de país. Não importa aonde você tem que ir, o que importa é a vida que você quer viver. E muitas das vezes não é onde você está, ou no que você está fazendo, ou com quem você está fazendo. Mude, mude. Arrume um sistema de irrigação. Se está se sentindo seco, é porque você não está sendo irrigado. E aí o sistema de irrigação eu já deixei bem claro. São pessoas, são ambientes, são formas que nós vivemos de educação, que isso que irriga nosso ser. A palavra, momento de você estar com pessoas com palavra. Como você está hoje? Hoje, agora de manhã você está sendo irrigado. Agora de manhã estamos mexendo na cultura dessa terra. E agora de manhã nós estamos ampliando a sua capacidade para receber mais e mais das sementes do Senhor. Então receba no nome de Jesus esse novo tempo, essa nova vida, e receba agora tudo que você tem de direito, porque o Senhor te deu isso. Amém? Amém? Muito obrigado pela presença de vocês, que você tenha um dia maravilhoso em nome do Senhor Jesus. Obrigado pela presença. Não se esqueça, se inscreva no canal, ative aí o sininho, compartilha, tá?
tá bom? E deixe seu like aí, se você gostou. Se você não gostou também, deixa o dislike, não tem problema nenhum, para nós sabermos como que tem sido a reação de vocês, tá bom? Beijo no coração, fique na paz, Deus abençoe, eu espero vocês amanhã às 5h45, despertados pelo Pai, uma vida de despertar, de ativar e desenvolver uma vida com Deus. Beijo no seu coração, tchau, tchau.